Shalom, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Israelita Nazareno. E hoje eu quero trazer aqui uma breve explicação aqui desse e-book, desse livro que a gente terminou essa semana também, sobre esse título aí, né, da tradição à revelação, né, um alerta sobre a divindade de Yeshua, e o subtítulo aí é do medo à verdade. E por que eu coloquei esse título? Porque eu vou tratar justamente sobre o ponto, tá? Eu estive analisando aqui nos últimos anos como é que os judeus ficam negando a divindade de Yeshua, falando mal do Novo Testamento, enfim. É porque a tradição judaica, porque tudo tem aquela explicação deles, é porque os judeus pensam assim, é porque o judeu diz assim, porque o Talmud interpreta assim. Aí tudo é o judeu, como se judeu morresse na cruz por você, tá? O único judeu que morreu na cruz por você foi Yeshua, tá? E os seus apóstolos, aqueles que andou com ele, o adoraram e o serviram como o Todo-Poderoso. E até escreveram isso nas suas epístolas, tá? Se você tiver que dar ouvido a algum judeu, porque o judeu falou, é interessante observar o que o judeu falou, o que o judeu fala, então presta atenção no que os apóstolos escreveram, porque eles eram judeus e que viveram, tá, com Yeshua, tá? O único que não andou com Yeshua em vida foi Paulo. Mas mesmo assim, Yeshua, depois da sua morte e ressurreição, se revelou para Paulo, tá certo? De uma forma bem próxima também, ok? Então, se tem algum judeu que para mim vale a pena a opinião dele na minha vida, é os judeus que escreveram a Brit Hadashah, tá? Que foram inspirados. Então, esse livro aqui é para te despertar você a romper com a tradição. Romper no que sentido? Tirar o óculos, tá? E não deixar que a tradição fale mais alto que as escrituras, tá? É nesse sentido que eu estou te dizendo. Eu não estou falando que você tem que deixar de ser judeu, que você tem que deixar de observar a Torá, não é isso. Eu estou falando das tradições humanas. Por exemplo, Talmud. Talmud foi desenvolvido por judeus que tinham aversão a Yeshua. Eles não reconheciam Yeshua como Messias e nem a Brit Hadashah como um documento inspirado, né, os escritos dos apóstolos, não tinha nenhum valor para esses rabinos. Então imagina só, estudar a Torá e estudar a palavra do Eterno usando o Talmud como óculos, meu Deus, irmão, aí é complicado, tá? Então o preconceito te atrapalha. Então eu já vou falar sobre o livro, tá? Já que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas páginas, a estrutura dele, tá bom? Aqui tem algumas biografias de alguns rabinos que a gente vai usar algumas frases e algumas interpretações deles, ok? Olha lá, a expectativa de um Mashiach divino no judaísmo. Então a gente vai mostrar que tinha já no segundo templo a expectativa, sim, de um Messias divino. Mas o Talmud, o judaísmo de hoje, irmão, que o judaísmo, o Talmud, se lasque nessas partes, tá? A gente tem que olhar o contexto de onde as escrituras foram escritas e as profecias que tem no Tanar. Eu vou falar sobre isso aqui, ó, tá? É o capítulo, deixa eu ver aqui para vocês, capítulo 2, tá? Capítulo 2 aqui, ó, o Mashiach como Elohim nas escrituras hebraicas, tá? Então você vai ver aqui 3 textos fundamentais aonde os rabinos e a teologia do segundo templo interpretavam que o Messias não poderia ser apenas um homem, mas ser também divino. A gente vai ver que até mesmo dentro de algumas obras, vai falar que uma das coisas que o Eterno criou, né, na sua criação é o nome do Messias, né? Então eles já davam todos já uma honra ao Messias, ok? Só que eles não reconhecem que Yeshua é esse Messias. Então, você estudar as escrituras usando esses tipos aí de documentos que tem a versão Yeshua, aí é complicado, hein, irmão? É complicado. Mas vamos lá. Então, esse livro aqui, ele é escrito especialmente para você se despertar, tá? E começar a ler as escrituras sem óculos de nenhum grupo, tá? É você buscar por si as escrituras, orando com revelação do Espírito Santo, e Deus vai te iluminar. Com certeza você precisa também, claro,
de sempre de alguém que vai estar te instruindo, né, te ajudando. Isso é óbvio, né? Mas olha só, meus irmãos, o que nós vamos falar nesse livro. Aqui tem a introdução, quebrando o medo e redescobrindo a divindade do Messias. Só essa introdução aqui tá bacana demais, tá? O capítulo 2, as profecias do Tanar, o Mashiach, como Elohim, como Deus nas escrituras hebraicas. Capítulo 3, o verbo que se fez carne, a encarnação de Elohim no Mashiach. Aqui a gente vai falar sobre Menra. O que é Menra, que é conhecido como Logos no grego, como Davar do hebraico, como palavra em português? O que é a palavra? O que é o Menra, o verbo? É nada mais, nada menos, na visão dos Targumins, que é o Taná aramaico com comentários, desenvolvido por judeus, tá? A Menra nada mais, nada menos é que a manifestação visível do Deus invisível. É isso, tá? Que os Targumins ensinam. Nada diferente do que Paulo escreveu, né? Paulo fala que Yeshua, ele é o resplendor de Deus, né? A glória do Deus invisível. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Yeshua é a manifestação visível do Deus invisível, tá? Se você entender o contexto do Targumins, é isso que Paulo ele quis dizer. Lembrando que o Targum, ele era amplamente circulado na época de Paulo, né? Que era o Taná em aramaico. E era a língua que Yeshua e seus apóstolos falavam, tá? O capítulo 4, que é um comparativo entre Talmud e as Escrituras. Aí aqui tem alguns capítulos onde a gente vê que o Talmud choca de frente com as Escrituras, tá? Tanto no Tanar como no Novo Testamento. E deve prevalecer as Escrituras e não o Talmud na nossa vida, ok? Capítulo 5, o testemunho do Novo Testamento, né? A gente vai ver aqui o que os apóstolos, aqueles que andaram com Yeshua, o que eles pensavam de Yeshua e escreveram sobre ele. O capítulo 6, meus irmãos, é o perigo de negar a divindade de Yeshua. Implicações espirituais e teológicas. Aqui o negócio fica muito bom, quente, tá? E eu também vou trazer aqui, eu trouxe, né? Algumas interpretações de alguns rabinos, como David Stern, Isaac Lichtenstein, enfim, mais outros rabinos aqui, tem vários, que vai mostrar como que, se você não crer que Yeshua, como sacrifício perfeito, e ele não for um sacrifício de um nível divino, você vai ver que implica em muita coisa na salvação, tá? Então, para a pena capital do pecado que teve resultados eternos, aqui, com base nas interpretações do Tanar, da Brit Hadashah, os rabinos vão mostrar para a gente como que até o sacrifício para resgatar a gente de um efeito tão destruidor e eterno tinha que ser alguém que tinha valores eternos, tá? Então, é muito interessante esse ponto, irmão. Você tem que comprar o livro e estudar essa parte para você ver como que é profundo esse ponto, tá? E depois tem aqui o capítulo 7, também, que é um apelo que a gente faz aos irmãos aqui para se despertarem ao estudo das Escrituras. Mas esse capítulo 6 aqui, o perigo, irmão, de negar a divindade, a gente vai ver que tem reflexo, tá? Importante para entender a redenção, tá? O perdão de pecados e a nossa salvação. A introdução, vou só ler aqui a introdução, para mim também já encerrar o vídeo, porque ele já está ficando um pouco longo. Mas olha a introdução, né? Quebrando o medo e redescobrindo a divindade do Mashiach. Por que redescobrindo? Porque estão ocultando, tá, irmão? Depois da destruição do templo e essas obras rabínicas que foram criadas, eles estão tentando manchar tudo que os apóstolos escreveram, tá? E estão ocultando o Mashiach das pessoas, é isso que estão fazendo. A desafiante jornada para reconhecer a divindade de Yeshua. Olha só o que eu coloquei aí, tá bom? No contexto da fé judaica, vou ler aqui só um pedacinho dessa introdução. Um dos maiores desafios que muitos enfrentam ao considerar Yeshua como Messias é o temor de reconhecê-lo como divino. Para muitos judeus, a crença em um Yeshua como Deus encarnado parece um desvio perigoso da tradição.
e é o que a gente mais ouve, né? Uma heresia que ameaça suas identidades religiosas e culturais. A visão tradicional do judaísmo tem insistido em um Mashiach, um Messias, que é exclusivamente humano, um grande líder, mas sem qualquer identificação com a divindade de Elohim. Esse temor é profundamente enraizado, muitas vezes alimentado por séculos de ensino rabínico e interpretação do Talmud. O Talmud, embora seja uma fonte importante de sabedoria judaica, não ajuda a esclarecer a divindade do Messias e muitas das vezes distorce as escrituras, dificultando o entendimento da natureza divina de Yeshua. Para muitos, a leitura do Talmud se sobrepõe à leitura direta da Bíblia, criando barreiras que impedem uma compreensão plena e verdadeira do Messias, né? Aqui para baixo a gente colocou, né, quebrando o medo, o caminho para a compreensão profunda. Lá, o medo de aceitar Yeshua como Elohim se origina em uma visão limitada das Escrituras, ou da interpretação de passagem que, se vista à luz das Escrituras hebraicas, revelam claramente a natureza divina do Messias. O primeiro passo para superar esse medo é coragem de redescobrir as Escrituras sem filtro de interpretações errôneas. Ao fazer isso, vemos que o Taná e a Brit Hadashah, o Novo Testamento, se complementam e revelam que Yeshua, o Messias, é de fato o Elohim encarnado. Enfim, irmão, aí que a gente tem mais coisa que a gente vai colocando aqui, ó. Frases de rabinos, tá? Por exemplo, aqui, ó, o rabino David Stern, tem aqui um comentário dele aqui, né? Olha o que ele fala aqui, ó. A aceitação de um Yeshua como Messias divino não é uma negação da nossa fé, mas uma expressão mais profunda da nossa conexão com Deus de Israel. Ele é a revelação completa de Elohim e só ao reconhecê-lo como tal podemos viver a plena redenção. Aí tem aqui uma biografia, uma mini biografia do David Stern, tá? Que muito conhecido, autor da Bíblia Judaica, né? E também do autor do comentário judaico do Novo Testamento. Então, meus irmãos, tem mais aqui coisas que a gente vai tratando aqui, ó. Miqueias 5:2, a origem eterna de Belém. O que é isso? Será que é isso mesmo? Não. A gente vai ver que o que tem aqui origens que pré-existente, que já coexistia eternamente, é uma Shia, tá bom? Então tem aqui muitas coisas aqui para a gente estudar. Esse livro está com 54 páginas, irmãos, de informação para vocês, tá bom? O link para adquirir ele vai estar nos comentários. E então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que os irmãos possam estar adquirindo essa obra e estudando aqui os capítulos e as informações que a gente trouxe aqui, que vai te enriquecer muito e vai trazer aqui uma luz bem maior do teu entendimento, tá bom? Deus abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. E até o próximo vídeo.